Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for estar assistindo depois esse vídeo aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho como você vai fazer para evitar esse efeito sanfona, tá? E é algo que todo mundo deveria fazer, mas muitas pessoas não fazem. E justamente por isso que a gente tem tantas recaídas aí, né? As pessoas emagrecem, só que não conseguem manter aquele peso perdido bem longe e acabam o quê? Achando aquele peso todo de volta, né? Que vai entrar aí nesse efeito de ficar ganhando peso novamente. Então vamos só entender aqui, primeiramente, antes da gente ver o que precisa ser trabalhado para evitar esse efeito sanfona, vamos ver aqui alguns pontos que a gente deve entender que acontece nesse processo aí, tá? Então, se você deseja emagrecimento, conhece alguém que deseja emagrecimento, compartilha esse vídeo para essa pessoa, tá? Pra gente entender mais a fundo aqui, para realmente conseguir ter esse emagrecimento saudável e duradouro aí, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que acontece aqui, pessoal. O que é esse efeito sanfona? Né? Eu imagino que muitos já devem conhecer, já devem, né, às vezes ter passado por ele. Mas só por acaso alguém que esteja assistindo esse vídeo aqui depois, né, fique com essa dúvida. O efeito sanfona é como se fosse uma sanfoninha ali, né? Quem já viu aquele instrumento, a sanfona, né? Ela fecha e abre, né? Ou seja, ela vai e volta, né? E isso que acontece com muitas pessoas, e assim, eu tenho experiência de consultório só com emagrecimento e saúde, e eu posso dizer que praticamente 80% ou até mais das pessoas que se passam em consulta comigo relatam que já passaram por essa experiência, já perderam peso, mas depois acharam o peso todo novamente de volta. E o pior, acabam ganhando mais peso ainda. Ou seja, se a pessoa ali perdeu uns 5 quilos, ao passo do tempo, ela acaba ganhando os 5 quilos que ela tinha perdido e mais 5, ou seja, acaba ainda dobrando ainda o seu percentual de gordura, o seu excesso de gordura no corpo, tá? Então, o efeito sanfona é justamente isso, você emagrecer e ganhar peso novamente. E por que a gente deve evitar isso? Porque eu sempre falo muito nas redes sociais que esse é um ponto que a gente deve pensar em algo que você vai manter para sempre, um resultado que vai ser mantido para sempre ali, né, a longo prazo. Porque existe um grande perigo por trás desse emagrecimento e reganho de peso. Porque à medida que você vai perdendo peso e ganhando peso novamente, você vai entrando num efeito que é conhecido por set point, né? Ou popularmente conhecido como efeito ioiô, tá? O que é esse set point aqui, pessoal? Quem que quando criança já brincou com ioiô, né? Ou recorda de alguém brincando com ioiô? O que é? Você enrola, né, o ioiô numa linha, né? E lança aquele ioiô. Na primeira vez que ele faz o movimento, ele tem uma velocidade, então ele tem uma rapidez, né? Ele volta muito mais rápido, tá? Só que, à medida que você vai repetindo, ele vai repetindo esse movimento de ir e voltar, ele vai perdendo a capacidade, a velocidade, ele vai, tipo, enfraquecendo, vamos dizendo assim, tá? E é isso que acontece com o seu metabolismo, com o seu peso ali também. A partir do momento que você vai ganhando peso e ganha peso, emagrece, reganha peso e emagrece, né? Quanto mais você faz isso, mais você estraga esse seu metabolismo. Já observou que com o passar do tempo a dificuldade, né, de perder peso, ela aumenta, ela se torna maior? Se você, na primeira tentativa de emagrecimento, você tem uma tendência a ter um resultado muito melhor, fazendo um mês ali de uma dieta, né, de uma mudança alimentar, ou fazendo simplesmente só atividade física, a sua perda de peso, ela é muito mais rápida, muito maior. Só que a partir do momento que você vai repetindo essas ações, o seu corpo, você vai sentindo dificuldade em emagrecer. Aí, né, vem aquela questão, é a minha idade, é meu metabolismo que não tá me ajudando muito, nutri, é isso que tá acontecendo comigo e tal. Só que, na verdade, o que tá acontecendo ali é que você emagreceu e reganhou peso tantas vezes que o seu metabolismo realmente sim está ficando estragado, está ficando lento. E o pior que isso pode acontecer é o seguinte, né, que é esse efeito set point aí, é o seu metabolismo, seu corpo passar a acreditar que aquele peso que você tem em excesso, que é o seu saudável, o seu adequado, né? Então a gente tem essa questão também que ocorre aqui, porque o seu corpo ele fica sem entender. Ele pensa o seguinte, olha, por isso que restrições, pessoal, dietas muito restritivas, com muita baixa caloria, sem um bom planejamento, é muito perigoso também, tá? Porque você vai, né? O primeiro pensamento do pessoal quando é emagrecimento é fazer essa restrição, né?
deixar de comer menos calorias para promover o emagrecimento. E isso aí, fisiologicamente, é o que realmente, né, é o que vai emagrecer. Só que aqui tem um problema, porque quando você faz essa estratégia sem pensar direito e sem planejar, sem ter, né, um aporte legal ali do que precisa realmente ser trabalhado, isso aí acaba reduzindo ainda mais seu metabolismo e estragando o seu metabolismo. Por quê? O seu corpo entende que você está passando por algum problema ali. Porque a sua mente, seu cérebro, ele não tá nem aí se você acordou hoje e decidiu que quer perder 5 quilos, 10 quilos, se que você quer emagrecer. O nosso cérebro, ele tem a função de te manter vivo e para isso ele vai fazer o que for preciso para manter você saudável e vivo. Você acha que você acumula essa gordura aí é porque isso é uma forma de defesa do nosso organismo. Você come calorias em excesso. Ele não tem o que fazer com elas, o que ele faz? Ele armazena. Porque o dia que você passar por uma restrição, uma privação, você tem energia para sobreviver, tá? E quando você começa a fazer essas restrições, fica indo e voltando nessa perda de peso, o seu cérebro liga um alerta e ele pensa assim, poxa vida, tá acontecendo alguma coisa de errado com essa pessoa. Ela deve estar lá perdida na floresta amazônica sem nada para comer, né? Porque ela tá passando fome, porque ela tá se restringindo, né? Porque ela uma temporada ela fica sem comer e depois ela volta a comer tudo. E nisso aí, nesse alerta que o seu cérebro vai ligar, né? Porque tá associando que você tá acontecendo algo de ruim com o seu corpo, com você. Ele vai fazer com que o seu metabolismo reduza. Porque se você tá com o metabolismo reduzido, você não vai estar gastando muitas calorias. E com isso, você vai ter a tendência a economizar essa gordurinha que está estocada, né? Você não vai ficar gastando essa gordurinha que está aí estocada em você, tá? Então, ele vai reduzir e pode sim também aumentar a sua fome, tá? Eu vi alguma pessoa aqui por alto, parece que comentou que tem compulsão por doces, né? E outro perigo também, quando a gente faz uma estratégia, né, e reduz muito o carboidrato, o desejo por doce pode sim vir aumentado. Por quê? Se tá faltando carboidrato e o carboidrato é a principal fonte de energia que o seu corpo tem, ele quer buscar essa energia. Então, ele vai sim aumentar a sua fome e vai sim aumentar esse desejo, né, específico por alimentos mais gordurosos e mais doces, né, carboidratos, massas, né, macarrão, arroz, doces mesmo no geral, para que você consuma mais esses itens para você ter energia. Tá vendo que a restrição, né, essa contagem de calorias, né, que a gente faz, não é uma coisa simplesmente assim do nada que você vai fazer. E até então, para ter esse emagrecimento de forma saudável, né, muitas vezes esse não é o primeiro passo. Por quê? Essa contagem de calorias, uma low carb, por exemplo, um jejum, uma cetogênica, né, são estratégias que a gente vai fazer sim, que vão auxiliar sim no emagrecimento, mas são estratégias que você deve fazer no momento certo para você. Porque se você não faz nesse momento certo, se seu corpo e sua mente não estiver preparado para receber essas estratégias, o que vai acontecer? Efeito sanfona, né? Por quê? Porque é algo que tem dia para começar e prazo para terminar, ok? Vamos supor aqui, igual eu falo muito, a questão do doce mesmo que foi levantada aqui. Às vezes doce é uma coisa que você gosta pra caramba, que você desde criança, às vezes, né, na sua infância, todo dia após o almoço tinha um doce. Às vezes isso é algo que já tá cultural, já é tradição, tá? Na sua família ter esse doce. Tô citando exemplos, tá, pessoal? E você, de repente, decide emagrecer e quer tirar esse costume. Ah, porque o doce engorda. Porque vem aí junto também um pensamento de dieta, né? A gente tem pensamento de dieta. O que é dieta? Quando eu pergunto o que é dieta, muitas pessoas falam restrição, é privação, parar de comer doce, deixar de comer o que gosto, parar de tomar cerveja, tá? Então vem só coisas o quê? Negativas relacionadas a isso aí. Então, uma pessoa que, por exemplo, a vida inteira sempre comeu doce, e esse doce já não é só simplesmente questão de prazer, questão porque é gostoso, mas também já envolve uma questão cultural ali. Essa pessoa, quando ela decide emagrecer, se o primeiro passo dela for cortar o doce da alimentação, o que vai acontecer?
ela provavelmente não vai conseguir manter isso aí a longo prazo, manter isso por muito tempo. Aí vem, né? Ela fica um primeiro mês, mantém talvez aquilo ali 1 ou 2 meses, só que vai chegar um momento que ela não consegue mais manter-se longe do doce. Aí quando alguém oferece um doce, ou às vezes ela até consegue emagrecer, ou às vezes não consegue emagrecer o tanto que ela achava que deveria emagrecer, né? Então ela fica frustrada ou feliz pelo resultado, ela decide ter uma recompensa e comemorar, né? Já que eu consegui emagrecer, agora eu posso comer doce. Ou, já que eu não consegui mesmo, né? Então eu vou comer mesmo e tô nem aí, né? Que é a questão da frustração. E nisso, ela não aprendeu o momento certo de comer esse doce, não aprendeu a comer ele de forma consciente e ela faz o quê? Ela extrapola nesse doce, come em excesso. E isso vai gerar nela ali um certo arrependimento, porque, poxa, eu tava tão focada e de repente agora eu tô extrapolando no doce de novo. Ai meu Deus, mas eu quero emagrecer, por que eu tô comendo doce? O doce é proibido, o doce não pode, porque ela acredita nisso, né? Foi algo ali que ela fixou na mente, no seu subconsciente, que não pode, que é proibido. Então ela para e a hora que ela percebe que ela errou, tá? Que ela fez algo que ela julgava que não era o certo e comeu aquele doce, aí ela fica frustrada, arrependida, triste, e com isso ela tem a tendência a ir de novo para restrição. Não, agora eu vou ser forte, aí eu não vou ficar me deixando me levar pelas emoções, eu vou ficar focada de novo e tal. E aqui também acontece um porém aqui, porque nesse momento que ela se sente frustrada por não ter conseguido ter o resultado que ela queria ou ter extrapolado nesse doce, ela sente um sentimento ruim, uma negatividade, uma tristeza, né, uma baixa autoestima por ter, né, não ter conseguido fazer do jeito que ela imaginava. E aqui, pessoal, entra o nosso cérebro irracional em ação. E esse cérebro irracional, só para vocês entenderem, ele é como se fosse um adolescente ali, então ele só pensa no agora, quer te dar prazer, quer te deixar feliz. E a forma que muitas vezes a gente ensina para ele que é felicidade é o quê? Comida. Pensa aqui comigo. A primeira festa que normalmente muitas pessoas têm é a festa de um ano, né? De aniversário, né? Batizados, por exemplo. Daí vem comemorações Natal, Páscoa. E o que esses itens têm em comum, todos eles? Essas festividades, esses momentos que nos trazem alegria. O que eles sempre têm em comum, muitas vezes? Comida, não é? É raro alguém que faça uma comemoração e que não tenha comida. Um churrasco no domingo reunir os amigos. Você vai sair com seus amigos, normalmente você sai para beber e para comer, né? Então a comida, ela é muito associada como algo que nos dá prazer. Isso aí é tradição, é cultural já, né? Isso aí desde os nossos ancestrais já tem isso aí, tá? E com isso, com esse ensinamento para o nosso cérebro que o que dá prazer é comida, quando você se sente triste, quando você foi lá, extrapolou no doce e se sentiu frustrado depois por ter feito isso, o seu cérebro irracional entra em ação para te trazer mais felicidade e aquilo ali acaba fazendo você fazer o quê? Comer mais comida, comer mais doce, comer algo que é o que você tem ensinado. Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, eu não devo comer esse doce, mas a hora que você assusta, você já tá com o doce todo dentro da boca e mastigando? Você, tipo assim, não tem nem forças para discutir? Esse momento aqui é quando tá tendo esse cérebro irracional entrando em ação. Você não para pensar, ele não para pensar e para planejar, ele já vai e faz. Porque o que planeja é o seu cérebro racional, né? Que é o que fala assim, olha, vamos economizar dinheiro? Olha, você tem que ir numa nutricionista, vamos agendar uma academia para começar, né? Então o irracional muitas vezes ele ganha essa batalha e ele é o que vem primeiro ali. Ele é uma forma também de proteção do nosso organismo, né? Ele é o que vai agir no primeiro momento ali, tomar uma atitude, tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui, disso tudo que eu falei para vocês? Quer emagrecer e você sabe que esse efeito sanfona, né, ele não é legal para o seu emagrecimento, você tem que pensar primeiro em estratégias que você vai manter a longo prazo. Atitudes na sua alimentação, mudanças na sua alimentação que você vai manter a longo prazo. Aí essas atitudes podem ser o quê?
Ah, eu extrapolo no doce. Então, tentar sempre melhorar esse consumo do doce. Aprender a hora que faz sentido esse consumo do doce. Porque sim, é possível você emagrecer comendo doce, comendo pastel, comendo pizza, tá? É possível. Porque até então, são alimentos que fazem parte, às vezes, da sua rotina, coisas que você gosta. Pensa, alguém que já se despediu de alguém, já deu tchau pra alguém e tipo, você nunca mais vai ver alguém? Eu aposto que alguém que já deve ter perdido alguém muito querido. Não é uma sensação muito ruim, muito triste? Não é uma coisa que, tipo assim, não dá nem para explicar? Com a comida rola da mesma parada. Então, você se despedir de algo que você goste muito, que você ama comer, não vai ser algo assim tão fácil, tão tranquilo. E isso não é porque você é desfocado, não é porque você é preguiçoso, não é porque você... É porque isso é mentalmente ali, tá? Então, a gente tem que trabalhar também aqui a sua mente, ok? Por isso que muitos processos de emagrecimento fracassam, porque você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue colocar em prática. E esse eu não consigo colocar em prática, eu não estou conseguindo fazer, é justamente a sua mente que deve ser trabalhada ali. As estratégias, né, você às vezes já sabe. Você já tem ali um nutricionista que te passa às vezes um planejamento também, né, sobre o que comer ou não. Mas tem que ir mais além. E até por isso que, atualmente, nos processos de emagrecimento, eu tenho essa associação também, né, do coach, que é onde a gente vai trabalhar mais essa mente, né? E até o Start, que vai iniciar as inscrições no dia 12, né? Falando isso, o link tá até no meu perfil aqui da pré-inscrição, para fazer quem quiser. No Start, a gente vai associar essas duas coisas, mente e alimentação. Você aprendeu o que realmente precisa sobre comida saudável, né? Sobre comida e emagrecimento e ao mesmo tempo trabalhar, reprogramar sua mente para que você consiga colocar essas estratégias em práticas, tá? E essa questão da alimentação também, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, a questão do pensamento de dieta, né? A gente acredita, porque a gente vê tanta coisa, né? Que, o pão francês engorda. A gente vê tantas coisas assim que a gente não sabe a real, o que realmente funciona para que você tenha um emagrecimento. O que você precisa fazer para ter esse emagrecimento. E muitas vezes você não precisa ficar retirando coisas da sua alimentação. Você precisa incluir mais coisas, incluir mais fitoquímicos, incluir ali alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, ter uma estratégia ali anti-inflamatória, tá? E reduzir, igual a Lu comentou aqui, eu tô cortando besteiras. Essas besteiras aí a gente tem que ver o que é também. Porque, por exemplo, os itens que realmente a gente deve evitar mesmo da nossa alimentação são aqueles alimentos que são ultraprocessados, que são mega industrializados, porque eles têm excesso de aditivos. Mas, por exemplo, até essa questão de besteira. Às vezes a gente impõe que o quê? Um brigadeiro é besteira, né? Que o brigadeiro é algo que engorda, né? O doce é besteira, é algo que engorda. Mas se a gente for analisar mais a fundo, uma bolacha recheada, ela sim é muito pior para a nossa saúde do que o pro brigadeiro. Mas por que vem a impressão do brigadeiro ruim, né? Que o brigadeiro é algo pior para a nossa saúde? Porque a gente só está pensando em calorias, a gente só está pensando em restrição, porque é o que foi nos ensinado. Inclusive, na minha faculdade, é o que eles ensinaram o tempo inteiro. É cortar calorias, é restringir, não pode, não pode. Portanto, quando eu me formei, eu tive muita dificuldade em ter hábitos saudáveis. Por quê? Eu tinha essa confusão dentro de mim. Poxa, eu sou nutricionista e tô ali comendo uma batata frita? Não pode. Não pode comer batata frita. Eu saí com essa mentalidade, não posso fazer isso. Aí eu conseguia? Não conseguia, porque eu não conseguia ficar sem comer aquilo ali, porque eu ainda na época, né, na faculdade eles não me ensinaram que realmente eu deveria trabalhar, né, só ensinaram a restrição e a proibição, né, então eu pensava, não posso comer aquilo ali, porque isso aí tá errado, o nutricionista não pode, e isso aí só acarretou problemas pra mim, porque eu tentava toda vez, eu tentava ter uma alimentação mais saudável, só que era frustrado, não conseguia. Porque eu sempre comia algum item que eu considerava que não podia, que era proibido, que era besteira. Aí, a partir do momento que eu aprendi a conciliar alimentos, né, todos os tipos de alimentos ali, e fazer uma combinação deles, eu consumi. Sim, consumo até hoje. Quem me acompanha no Instagram vê muito disso. Pizza, por exemplo. Inclusive, minha cunhada faz uma pizza maravilhosa. Batata frita. Tem dias que a gente faz aqui em casa também.
Mas no contexto total da minha alimentação, a hora que vai um equilíbrio ali, não é questão de calorias, mas é questão da qualidade nutricional que eu estou ofertando para o meu organismo, da nutrição que eu estou colocando para dentro dele, né? E é isso aí que vai demandar muito. Inclusive, teve um estudo que fizeram, onde eles colocaram 15, se eu não me engano, acho que era 15 participantes mesmo, mas um número X de participantes de um lado e o mesmo número X do outro lado. De um lado, as pessoas comeram calorias que promoveriam o emagrecimento, ou seja, menos calorias, só que essas calorias vinham de alimentos ultraprocessados né, como por exemplo ali, aqueles bifes de hambúrgueres empanados, né, esses alimentos mega cheios de aditivos ali, tá? E do outro lado, as pessoas também consumiam calorias que promoveriam o emagrecimento, tá? Menos calorias, só que essas calorias vinham de alimentos ali com mais vitaminas, mais minerais, mais naturais, tá? Alimentos vindo da horta, vamos dizer assim, tá? No final das contas, sabe qual grupo que emagreceu mais? O que tinha alimentação mais natural, mais limpa, tá? Então, olha só para vocês verem que caloria não é a única coisa ali que importa. Você pode estar consumindo menos calorias e essas menos calorias, se elas estiver vindo de bolacha recheada, estiver vindo de bife empanado, aqueles industrializados, cheios de aditivos, refrigerante. Por que o refrigerante é ruim, né? Refrigerante engorda? Não, nenhum alimento no mundo vai te engordar. O que vai engordar é a composição total da sua alimentação. O problema do refrigerante é o excesso de aditivos que ele tem ali, tá? Então, isso aí que é a questão. E outro detalhe, o saber combinar. O refrigerante tem uma quantidade maior de açúcar refinado. E esse açúcar refinado, quando a gente consome ele em horários inadequados, vamos supor, por exemplo, à noite. Por que à noite? À noite é um horário, né? Vamos supor, 10 horas da noite. Seu corpo, ele já está preparando para repousar, pelo menos deveria estar, né? Então ali, a digestão não é a mesma coisa. Então a tolerância ao carboidrato não é a mesma coisa. Aí você vai lá e bebe um copão de refrigerante, que é açúcar muito refinado, né? Isso aí para o seu organismo não vai ser legal, ele vai ter uma resposta contra aquilo, ok? Então, saber todas essas coisas é importante. Não é simplesmente você cortar calorias que vai trazer o resultado. Gente, eu sou mineira, tá? Quem tá perguntando. Eu sou mineira. E qual é menos prejudicial, cerveja ou refri? Então vamos analisar aqui por qualidade nutricional, tá? Porque por calorias a gente consegue equivaler. Mas o refrigerante ele vai ter mais aditivos. A cerveja, aí você tem que ver a lista de composição dela. O ideal é a cerveja ela ter o lúpulo, né, o malte, né, e né, a cevada e o lúpulo, né? E água. Essa é a composição básica de uma cerveja. Só que no mercado hoje em dia já está tendo algumas cervejas que tem mais do que esses ingredientes, que vai ter aditivos, exemplos, as Beats da vida aí, ok? Aí, se a gente for colocar na balança, a cerveja ela tem um outro fator que é mais negativo ao nosso corpo, que é a questão do álcool, né? O álcool a gente sabe que não é legal, que ele é prejudicial. Só que a gente consegue ter sim a nossa cervejinha no final de semana. Quem gosta de beber, eu particularmente gosto mais de um vinho. Mas quem gosta de ter uma cervejinha no final de semana, consegue sim. O que você precisa ter é uma alimentação estratégica nesse dia que você vai tomar essa cervejinha. Exemplo, hidratação, né? A cerveja, por mais que seja líquido, tenha água, mas ela promove uma certa desidratação, ela é diurética. Então, por isso que a gente deve sempre, quando toma uma cervejinha, tá com uma garrafinha de água junto. E observar a composição do dia. Vamos supor, se é um churrasco, normalmente o que as pessoas fazem? Elas bebem muita cerveja e comem muita carne ali. Muita carne com gordura, né? Que vem aí linguiça, picanha, essas coisas assim. Carne vermelha também, come em excesso ali. E o que tá faltando nesse dia ali? Tá faltando ela ter umas boas fontes de fitoquímicos, de antioxidantes, que vão vir principalmente de frutas e vegetais. Então aí, esse desequilíbrio total ao longo do dia dessa alimentação que vai fazer com que essa cerveja seja mais prejudicial aí para sua saúde, tá? E outro detalhe também, os excessos ali.
Porque às vezes vai bebendo, comendo, bebendo, comendo, bebendo, comendo, e como a gente tá ali conversando, tá interagindo, a gente se desconecta com o nosso corpo e esquece de pensar, peraí, será que eu não tô no modo automático? Tô bebendo e comendo no modo automático? Ou porque realmente eu quero tomar essa cerveja, eu quero comer, eu estou com fome? O que tá acontecendo comigo agora nesse momento, tá? Aí, se você tiver perdido essa conexão e tá comendo em excesso, chega no final do dia, tá sentindo que, tipo assim, não consegue nem abotoar a calça mais, né? Porque a roupa já tá até distendida de tão inchado que tá aquele abdômen, de tanto que comeu, você acabou comendo excesso de calorias e isso é prejudicial, né? Para um emagrecimento, por exemplo, ok? Como você trabalha com pacientes que não gostam de alimentar? Olha, aí a gente tem que ver o que está acontecendo nessa pessoa aí. A questão de não gostar de se alimentar é o quê? Não gosta de comer nada ou ela tem um paladar infantil? Ou seja, ela come mais bolachas recheadas, todinho, esses tipos de alimentos assim, porque isso acontece. E muitas vezes, quando a pessoa tem um paladar infantil, é porque desde criança isso que foi sempre incentivado, mostrado para ela. Nunca sobre pressão, tá? Tudo que você é pressionado, é obrigado a fazer, aquilo ali não dá certo a longo prazo. Então, pessoas que têm dificuldade de comer, por exemplo, vegetais, né? Eu tô em acompanhamento, tem uma paciente comigo em acompanhamento com essa questão. Ela não comia frutas, vegetais, ela não, né, não se dava bem. Então, o que a gente fez? A gente fez metas para ela começar a introduzir os alimentos que ela mais gostava e sem pressão, nem quantidade, nem nada. A quantidade que ela se sentia bem. E hoje em dia ela come, tá? E avaliar que muitas vezes esses casos é necessário um acompanhamento psicológico, tá? Pode ter tendo alguma aversão. Eu já tive pessoas que, por exemplo, se comia alguma coisa com vegetal, vomitava ali, não conseguia comer mesmo, né? Então, nesses casos mais a fundos, deve sim fazer um acompanhamento psicológico para identificar mais a fundo de onde que está vindo esse bloqueio ali, tá? Porque igual eu falei aqui para vocês, essa questão do emagrecimento, que a gente também tem que ter essas estratégias aí alimentares, tá? Não é só cortar calorias, você tem que ter estratégia, uma alimentação estratégica, eficiente para esse emagrecimento, mas também trabalhar essa mentalidade, trabalhar essa mente. Por quê? A gente sempre, né, a gente tem um comportamento, então a gente precisa às vezes de uma deixa para fazer determinadas ações. Vamos supor, um exemplo. Ficar sem o café da manhã é uma deixa para você ter, né, o comportamento de não comer nada para amanhã, durante a manhã, porque você vai ter uma recompensa que seria, por exemplo, dormir até mais tarde. Então, se eu deixar de tomar o café da manhã, passar na padaria e tomar meu café na padaria, por exemplo, né? Ou ficar sem tomar esse café da manhã e já ir direto pro serviço, eu consigo dormir 1 hora a mais, por exemplo. Que seria às vezes meu caso, porque eu levanto 20 para 5 para ir fazer o crossfit, né? Essa semana tá até de férias, né? Elas estão reformando lá. Mas eu levanto às 20 para 5 para me fazer o crossfit às 6 horas. Por quê? Porque eu tenho que tomar meu café e eu gosto de começar o dia com calma, tranquilidade, né? Então, para algumas pessoas, isso aí seria, pelo amor de Deus, né? Não, eu vou levantar 10 para 6, 20 para 6, que é só trocar de roupa e ir, porque aí eu estaria ganhando quase 1 hora, né, de sono. Para muitas pessoas, esse é o pensamento. Só que esse comportamento que ela está fazendo de não tomar o café da manhã, por exemplo, ele vai refletir mais tarde, que é o seguinte: se essa pessoa dribla a fome dela ali de manhã, fica o dia inteiro sem comer, driblando, hora que chega à tarde, o que acontece? Ela muitas vezes vai estar com uma fome de leão. E qual que é o problema de estar com essa fome de leão à tarde? É porque as escolhas alimentares, quando a gente está com muita fome, não são as mais sábias possíveis. Quando você já viu aquele papo, né? Não vai no supermercado com fome. Mas é tiro e queda. Se você vai no mercado fazer compra com fome, o que você acaba escolhendo para comer? O que você compra lá? Você compra muita besteira. E isso é até comandado pelo seu cérebro, porque ali, como você ficou muito tempo com fome, já tá com uma fome de leão, ele vai querer coisas que vão te dar energia muito rápido, que são o quê? As bolachas, que são as coisas gordurosas, né? Com muito carboidrato. Então, ele vai selecionar esses itens. Quem aqui, quando tá com muita fome, consegue ficar pensando, comer uma alface? Não, a gente quer um hamburgão, uma pizza, né?
uma porção de batata. Por quê? São coisas gordurosas que vai fornecer muita energia. Seu corpo tá precisando de energia, tá? Então, assim, essa de deixar de comer o café da manhã ali para ter a recompensa de dormir até mais tarde, é algo que pode afetar seu emagrecimento. É um comportamento que você instalou às vezes e vem seguindo ele com mais frequência. Então, a gente tem que mudar esse comportamento aí, tá? Outro detalhe também, outra deixa aqui. A deixa da questão de, trabalho até tarde, né? Então, eu trabalho até tarde, chego em casa tarde do serviço, né, e tal. Aí, um comportamento que muitas pessoas têm quando ocorre isso aí é o seguinte: pedir um lanche. Vou pedir uma pizza porque é mais rápido, vou pedir um sanduíche, vou passar no McDonald's ali, já vou aproveitar e pego um sanduíche, já ligo antes e peço para economizar, né, tempo. Ou seja, a recompensa para essa pessoa seria a economia do tempo. Aí eu peço o lanche, porque eu trabalho até tarde, né? Então a deixa trabalhar até tarde, chegar cansada em casa e vai pedir o lanche, vai ser a ação, pedir esse lanche para conseguir economizar no tempo, tá? Só que o que acontece aqui? Que reflexo esse comportamento traz para o seu emagrecimento? Que vai estar lá altas horas da noite, às vezes 10, 9 horas da noite, você vai estar consumindo um sanduíche, né, uma refeição muito pesada para aquele horário, que o seu corpo, né, não tá legal para metabolizar aquilo ali, né, não tá no momento de metabolizar aquele volume todo. Muitas vezes esse sanduíche ele vai ter muita caloria, porque às vezes ele vai vir com bacon, ele vem grande, então ele vai ser um excesso de calorias, muito mais calorias do que se fosse um prato de arroz, por exemplo, feijão e uma salada. Vai faltar essa nutrição, porque vai estar faltando salada, você vai estar consumindo ali basicamente, muitas vezes, uma proteína de não tão boa qualidade, porque se for um sanduíche feito com aqueles bifes, né, industrializados, vai estar comendo excesso de carboidrato refinado, que é o pão, então para esse horário não seria tão legal. Não vai estar consumindo a salada, vai ter excesso de gordura às vezes, saturada, que vem um bacon ali junto, ok? Então, isso aí que vai ser o prejudicial. A qualidade nutricional e essa combinação vai estar prejudicando isso aí. Então, tá vendo? Às vezes a gente tem uma deixa para gerar um comportamento e a gente tem uma recompensa, a gente tem uma crença que isso aí vai estar melhorando por causa daquilo. Vai estar fazendo essa opção e com isso vai estar tendo mais tempo, ou vai estar dormindo até mais tarde, né? Podendo dormir mais, descansando mais, né? Só que na verdade não é bem assim, você pode ter uma consequência. Então, esses comportamentos, eles devem ser mudados. E muitas vezes a gente tem pensamentos sabotadores, crenças instaladas que vão atrapalhar. Algumas crenças de quem quer ser saudável. Ter uma alimentação saudável é caro. Ser saudável é caro. Aí, por exemplo, se você, vamos supor, uma pizza, por exemplo, comprar uma pizza todos os dias e comer, ou um sanduíche todos os dias e comer, talvez aquilo ali no final do mês, se você for somar, ele fica muito mais caro se você às vezes fizesse uma saladinha ali com um peito de frango ou com ovo, por exemplo, tá? E questão nutricional nem se fale, tá? Então a gente tem esse pensamento. Por quê? Às vezes, eu falo até que às vezes por erro mesmo no início da nutrição, uns anos atrás. Há uns anos atrás, o que muitos nutricionistas prescreviam, que era o que eles acreditavam, tá, pessoal? Então, é o que era ensinado na época. Peito de peru, né? Alimentos só, castanhas, goji berries, cranberries, essas coisas que às vezes são um pouquinho mais caras. Então, com isso, a gente foi criando aquela mentalidade que era caro. Além do que, muitas vezes, a gente precisa ter uma desculpa para não fazer aquela ação. A gente sempre é cheio de desculpas. Quando você faz um erro no seu trabalho ou na sua casa, você chega e fala assim, eu errei, foi culpa minha? Qual que é o primeiro pensamento? É raro, né? Tem pessoas que às vezes pensam assim, mas na maioria das vezes a gente tenta culpar alguém. A gente tenta arrumar uma desculpa. Eu fiz isso aqui porque você, por exemplo, marido e mulher, né? Eu não fiz não limpei a casa hoje porque você deixou a roupa esparramada pela casa, né? Sei lá, a gente tenta colocar uma desculpa ali, né? A gente busca um culpado para culpar aquela ação. Eu quebrei tal vasilha porque você deixa as coisas todas esparramadas, por isso que eu deixei cair e quebrou. Só que na verdade você deixou cair aquela vasilha porque você colocou ela num lugar que você provavelmente ali ia cair, você colocou ela na beirada, né? Então a gente sempre busca isso.
E isso aí não é diferente no nosso estilo de vida saudável, tá? Por quê? Você vem acostumada antes fazendo a mesma coisa. Então, testa a questão do trabalho até tarde. Ah, eu trabalho até tarde, eu chego muito cansada. Então, pedir um sanduíche é muito mais fácil, é muito mais rápido, porque o sanduíche já chega pronto, eu não vou sujar a vasilha, eu não vou ter que limpar a cozinha depois, então é muito prático, é gostoso também, tá? Aí você cria essa crença. Aí no primeiro dia você pede esse sanduíche, né? Aí no segundo, você começa a observar coisas para confirmar essa hipótese, que realmente você é uma pessoa cansada e que o sanduíche é algo que facilita a sua vida, tá? Aí no longo do dia no serviço, acontece o pepino, você tem que sair mais tarde ainda do serviço. Aí você pega e pensa, poxa, é verdade, tá vendo? Como que eu sou uma pessoa atrasada, como eu sou uma pessoa ocupada, não tenho tempo pra nada, não dá pra me fazer eu ter uma alimentação saudável não, porque dá muito trabalho, né? Eu tenho que ficar indo lá, preparando as coisas, né? Ah, não dá muito trabalho. Tá vendo como que funciona esse esquema aqui? Aí, pronto, tira e queda. Você já instalou uma crença que você é uma pessoa que não tem tempo. Aí, tudo que é envolvimento à vida saudável, ir pra academia, eu não tenho tempo. Você já tem a desculpa pronta, só que você nunca parou pra pensar, peraí, será que se eu fizer 5 minutos, 5 minutinhos, que às vezes eu perco mexendo no telefone, 5 minutinhos, isso aí não seria válido como atividade física, não ajudaria eu a chegar no meu propósito? Tá vendo? 5 minutos. Dá pra você fazer um exercíciozinho rápido na sua casa por 5 minutos. Então, o tempo, ele é simplesmente uma desculpa, uma crença limitante que você instalou para fazer isso. Outra também, coisa de dieta não é gostoso, né? Coisa de, não, é muito ruim. Tá. Então, de onde que vem essa crença? Porque você acredita que o brigadeiro, a pizza, o sanduíche, a batata frita, eles são mais gostosos. E como eles são algo que você acredita às vezes que é proibido, que não cabem dentro de uma alimentação saudável, ou seja, para você esses itens não podem ser consumidos, ou a pessoa emagrece ou ela come brigadeiro, os dois juntos não dá. Muitas vezes a gente tem essa crença, isso é uma crença limitante, tá? Então, com isso aí, você acaba criando o seguinte ponto: tudo que é de dieta, tudo que é gostoso é proibido, não posso comer. Aí você começa o quê? Apontar que o que é gostoso é as coisas que não cabem na sua alimentação saudável. E o que tá lá dentro da alimentação saudável não é gostoso. Sendo que você pode fazer uma batata recheada que é saudável e muito gostosa, por exemplo. Uma batata recheada. Você pode ter ali comer um salpicão, por exemplo, que é comida diferente, né? Você pode ter isso na sua alimentação. Pode montar uma salada mega bonitona ali. É gostoso, é prazeroso. O que falta é você quebrar essa crença limitante, pôr bons olhos naquela refeição, né? Avaliar ela ali de uma forma que você vai sentir prazer, né? Não ficar encarando ela como algo de dieta, algo difícil, com algo, né, com peso ali, tá? Então, tá vendo? Às vezes a gente tem uma crença que nos faz acreditar. E qual que é o problema de ter essas crenças? A crença limitante, quando a gente tem ela instalada, né, e eu sei que aqui vocês podem ter outras crenças também, tá? Porque se você tem essa crença limitante, ela é algo que vai te bloquear, né? Ela atrapalha você sair da onde você tá. Então, ela te mantém na sua zona de conforto. E aqui tem uma coisa também que acontece, né? Quando a gente tem que mudar a nossa alimentação, a gente tem que mudar. Pensa aí, você agora recebeu uma notícia que você tem que mudar de cidade. Você não vai morar mais na casa que você mora, você tem que mudar. Que coisa que bate? Bate o quê? Um medo, uma insegurança, bate uma coisa assim, meu Deus, e agora, né? Não, eu não vou fazer isso não. Por quê? Você tá na sua zona de conforto. E tá na zona de conforto é muito gostoso, porque você não tem perigo, você tá quietinho aí, tranquilo, você não tem problema nenhum. É muito bom estar na zona de conforto, tá? E na alimentação também é bom, às vezes a gente tá na zona de conforto. Eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Não, eu não sirvo para comer essas coisas de dieta, né? Porque, é tudo ruim, eu não. Eu me conformei do jeito que eu sou, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, tá? Mas isso não significa que você não tenha que levar a nutrição, ok? Uma coisa é você aceitar você do jeito que você é,
mas ao mesmo tempo se cuidar, levar nutrição para esse organismo, que é uma forma de amor também, uma forma de autocuidado, ok? Então, tá na zona de conforto é muito gostoso. E quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente vai buscar alternativas para não sair dela. Isso subconscientemente, tá, pessoal? Isso aí é todo mundo, tá? Por isso que a gente tem essas crenças, tem esses pensamentos aí que não vai dar conta. Outro detalhe, falando em pensamentos sabotadores, né? Ah, eu não sou focado, que é o que vem muito agora nesse efeito sanfona, né? De tanto ir e voltar nessa perda de peso, mas não entender o que tem que fazer, né? Não trabalhou mentalidade e alimentação estratégica junto para ter um emagrecimento saudável, aí essa pessoa cria o quê? Os pensamentos sabotadores. Ela passa a acreditar que, eu não dou conta de emagrecer porque eu não sou focada. Eu sou muito preguiçosa para fazer minhas coisas da alimentação saudável, então não dá. Isso é um pensamento sabotador também, é algo que ela acredita, né? Ela tem esse pensamento instalado, não sou capaz, tudo é pensamento sabotador. Então, o que você precisa fazer é instalar pensamentos fortalecedores, tá? Não sei se vocês acreditam, se vocês já tiveram experiência, mas às vezes a gente reclama muito, né? A gente, tem essa questão um pouquinho negativa. Experimenta passar um dia sem reclamar de nada e vendo o lado positivo de todas as coisas que acontecem no seu dia. Tudo que acontece, às vezes acontece uma coisa de ruim, a gente só vê o lado negativo e fica aqui a coisa negativa ali, né? Então experimenta ver essas coisas positivas que acontecem. Por que eu tô falando isso? O negativo, pessoal, só atrai coisas negativas. Se você se coloca para baixo, como você só fica olhando coisas negativas em você, isso aí vai te tornar mais negativo e a vida vai ficando mais pesada e mais difícil, tá? Então, tente ser mais positivo. Então, essa questão de trabalhar a mente, ela vai auxiliar muito, porque é a mente que comanda. Você pode ter o conhecimento, mas se você não tá ali tendo um estímulo adequado para você se manter focado, né? Esse processo vai ficar um pouco complicado. Por isso que lá no Start, né, igual eu falei para vocês, nos processos de emagrecimento, eu sempre ofereço essa possibilidade de trabalhar o coach junto, trabalhar a mentalidade junto. E agora em janeiro, né, tem a pré-inscrição aberta do Start, que é um programa de emagrecimento de 4 semanas, onde vão ter acesso a todo esse conteúdo aí de alimentação que realmente você precisa saber, mas acompanhamentos ao vivo e online, encontros, tá? Que a gente vai fazer uma vez por semana para fortalecer essa mentalidade aí, para reprogramando essa mente aí, começar a ficar mais motivado, mais focado nesse processo de emagrecimento, que é o que muitas vezes precisa, para que você não desista dele. Então, quem quer fazer inscrição, conhece alguém aí que tá nesse efeito sanfona, que já tentou emagrecer várias vezes, não tá tendo um bom resultado, chama essa pessoa para fazer essa pré-inscrição. O link tá no meu perfil, tá? Só ir lá, acessar e fazer essa pré-inscrição. Por que pré-inscrição? Porque eu quero pessoas que estejam realmente comprometidas com elas mesmas. Quem realmente quer participar, quem tá pronto para participar. Então tem um questionáriozinho lá que você vai responder, tá? E no dia 12 eu vou estar entrando em contato com todas as pessoas que foram selecionadas para fazer a sua inscrição mesmo do programa e participar. E assim, vale muito a pena quem tá nesse processo aí começar logo agora em janeiro também, porque em janeiro a gente acaba tendo uma motivação a mais. E outro detalhe, igual eu falo, né? Estamos em janeiro. Se quem aí perder, vamos supor, se você perder 1 quilo por mês, chega em dezembro, você já perdeu 12 quilos. 2 quilos por mês, chega em dezembro, você já perdeu o quê? 24 quilos. Gente, 24 quilos é 4 pacotes de arroz, pensa, né? Então comece logo agora, não deixa para chegar no final do ano, para se preocupar com a alimentação saudável. Comece a cuidar da pessoa mais importante da sua vida agora, tá? É agora que você tem que começar. E começar com algo que você vai manter para sempre ali também. Não adianta nada você começando, vou fazer uma low carb, vou fazer isso. Se você ainda não tem o conhecimento, você não preparou seu corpo e sua mente para ter esse processo saudável aí, para ter um resultado satisfatório nesse processo, tá? Bom dia, pessoal que entrou aí depois. Teve uma pergunta aqui. Pode tomar água logo antes ou logo após comer? O que acontece? Pode estar tomando sim, tá?
O que a gente recomenda é não consumir um excesso de água. Então, por exemplo, durante a refeição também não consumir líquidos em excesso. Então, umas 200 ml, legal. Por quê? A água durante, junto com as refeições, principalmente grandes refeições, almoço, por exemplo, jantar, né, que é um volume maior, ela pode retardar um pouquinho a digestão, tá? Então, quem tem aí queimação, gastrite, né, essas coisas assim, então é bom evitar o líquido. Então, pode diluir um pouquinho sobre diluir um pouquinho o ácido clorídrico lá e atrapalhar um pouco a digestão. Além do fato que, se você tá bebendo água ali junto, pode despistar um pouco a sua fome, porque vai encher o volume do seu estômago e às vezes você para de comer e não estava saciado, não comeu o suficiente. Então dá ali 1 hora, mais ou menos, você já tá com fome de novo. Aí que fica, muitas pessoas até questionam, nossa, mas eu acabei de comer e já tô com fome. Por quê? Pode ser porque bebeu líquido junto às refeições ou também porque mastigou muito rápido. Então não deu tempo do seu corpo sinalizar que realmente você estava saciado. Queria aprender a desinflamar meu corpo. Pois é, lá no Start vai ter todos os módulos, lá são 4 módulos, e nos módulos a gente vai trabalhar tudo isso aí. Por quê? A gente vai ter os encontros semanais e ao vivo, que a gente vai falar mais sobre a questão da mentalidade. Lá no Start vai ter essa parte. E a parte do conteúdo, que vai ficar lá para vocês terem acesso por 1 ano, tá? De acesso a essas aulas, que vai ter explicando esses pontos aí. Vai ser um passo a passo ali. Explicando qual que deve ser seu corpo ideal, quantos quilos você deve perder. Vai estar falando sobre biogênese mitocondrial, sobre conversão de gordura, todos esses pontos que muitas vezes você não vê no processo de emagrecimento e que deveria ser o primeiro ponto, tá? Por quê? Todo mundo fala o quê? De restrição. Para de comer isso, aquilo outro. No Start a gente não aprende isso, a parar de comer. Você aprende a comer de tudo e emagrecer. É você chegar no seu corpo ideal sem fazer dietas de forma saudável ali. Então, lá nas aulas que vão ficar salvas na plataforma, né, que é a plataforma da Hotmart, que é uma plataforma super segura, vai ter essas aulas falando sobre isso aí, tá? Sobre a alimentação que você deve ter, como montar seu prato, o que escolher no supermercado, tá? Sobre aditivos, vai ter tudo isso aí, tá? Você concorda em substituir algumas refeições com Herbalife? Não concordo. Por quê, gente? O que acontece aqui também? A gente vai explicar aqui esse ponto um pouquinho mais a fundo. Primeiro ponto. Quando a gente faz uma substituição por uma suplementação, essa substituição ela tem que ter um propósito ali. Ela tem que ter, vamos supor, eu não tenho minha rotina apertada, então no meu lanche da tarde, por exemplo, eu tenho só 5 minutos para me fazer minha refeição. Então não dá às vezes para mim levar um sanduíche natural e comer, por exemplo. Mas o que dá para mim fazer ali é um shake. Então às vezes eu utilizo whey protein, aveia, leite, misturo tudo e tomo aquilo ali que é coisa de 2 minutos e pronto, acabou. Então às vezes eu viajo, tô dirigindo, então é algo que dá para me tomar durante, né, a direção e tal. Mas o que eu não concordo de fazer essas substituições aí, essas questões? Porque as pessoas acreditam que esse shake é emagrecedor. Que se trocar um prato de arroz e feijão por um shake, ela vai emagrecer. E não é isso que acontece, tá? Não é isso aí. Aí começa a vir o quê? Pensamento de dieta. Por isso que eu não concordo muito. Eu concordo no momento que você utilizar um shake ali, num momento que faz sentido para você. Falta de tempo, mas ao longo da sua alimentação, ela tem que estar o quê? Equilibrada. O que eu vejo muito hoje em dia é as pessoas querendo milagres, tomando suplementos, tomando, né, esses produtos assim, suplementação de vitaminas, chás, tudo isso, na expectativa de que isso vai fazer um milagre na vida dela, sendo que elas ali não trabalham a mente e não aprendem as estratégias certas do ato de comer. Então vai lá, toma Herbalife a semana inteira, ao que chega o final de semana faz o quê? Enche a cara na cachaça, enche a cara no churrasco. Adiantou alguma coisa? Não adianta, tá? Então por isso que eu não gosto muito desses itens aí. Pode ser uma boa estratégia para otimizar seu tempo, pode, mas não vai te emagrecer, tá? Um alimento sozinho não vai te emagrecer, é um conjunto de estratégias, é o que eu tô explicando aqui para vocês. Mentalidade também vai influenciar nisso.
Porque às vezes você tem ali a segunda a sexta, faz tudo conforme combinado, chega o final de semana, você extrapola. Aí você tá o quê? Você tá acabando consumindo excesso de calorias nesse final de semana aí. Você tá desbalanceando o que você fez tudo durante segunda a sexta. Aí a pessoa toma esses shakes, essas coisas, mas não come uma fruta, tá? Não tem fonte de fitoquímicos. E sempre o que é mais natural é o melhor, tá? Sempre, sempre, sempre. O que você tem ali que é mais natural, que é mais, né, íntegro, é o que é melhor ali, tá? Teve até uma pergunta. É isso que eu falei. Se no contexto ali da sua alimentação como um todo, ela tá equilibrada, tá? Apesar que essa marca que você citou, ela tem alguns estudos meio controversos. Ou seja, tem alguns estudos que apontam que o uso dela pode levar a problemas hepáticos, tá? E tem estudos dela falando que não. Então a gente tem uma controvérsia. Daí vem essa questão: quanto mais natural, melhor, tá? E avalie na lista de ingredientes. Será que tem muito nome estranho nesse produto que você está utilizando? Se tiver aqueles nomes muito estranhos, muito aditivos, aí tem que pôr na balança se realmente vale a pena utilizar ou não, tá? Mas é igual eu tô falando, num contexto de otimizar tempo, às vezes, né? Faz sentido para você otimizar seu tempo. Talvez vai ser interessante utilizar, mas não é curandeiro, não é milagroso. Igual uns chás também que eu vejo. Chás 30 ervas. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Chás 30 ervas num chá, será que numa colher de sopa, que é o que você utiliza para fazer o chá, não vai conseguir ter esses chás todos ali naquela colherzinha de sopa, né? Então é uma coisa meio sem lógica. Então, às vezes é mais preferível você ter uma alimentação mais natural ali, equilibrada. E pode ter certeza, ele não vai te emagrecer. Ele vai substituir uma refeição em quantidades de calorias, em quantidades ali, às vezes, de vitaminas e minerais. Assim, a gente espera dos shakes, né? Seria isso aí. E se for questões de chá, por exemplo, vê a lista de composição. Será que ele tem só a planta ali mesmo natural, certinho? Tem que ver isso aí também, tá? Se não tem nada mais acrescido junto, ok? Bom, pessoal, vou finalizar aqui. Se inscrevam, façam sua pré-inscrição no Start, o link tá lá no meu perfil, ok? Dia 12 eu vou estar começando a entrar em contato com todo mundo pra gente reafirmar essa inscrição, porque no dia 25 a gente, se eu não me engano, a gente vai ter o nosso primeiro encontro online e ao vivo, cara a cara assim mesmo, tá? Pra que a gente acerte todos os pontos que precisa sobre esse emagrecimento, tá bom? Tchau, pessoal, beijo e até mais!